A Susana von Richthofen foi ungida missionária. O que os irmãos da igreja acham disso? Uma pessoa, que matou seus próprios pais ser ungida missionária. Pensa comigo, se eu tivesse matado os meus pais, mesmo que eu me convertesse, mesmo que eu me arrependesse, eu não ia querer um cargo de destaque. Eu não ia querer ficar, se realmente houve um arrependimento na minha vida, mesmo que exista um arrependimento, ainda existe a consciência de que eu matei meus pais. Então eu não ia querer uma posição de destaque, de publicidade. Pelo contrário, eu ia querer me afastar de tudo e de todos. Mas o que acontece hoje, baseado nas coisas que a gente vê, o que acontece nas igrejas, os cristãos parece que acreditam em tudo que conta. Tem aí o Guina, que conta um monte de mentiras, pessoas que ganham dinheiro com essas mentiras. Tem o Bruxo Tio Chico, que vai de igreja em igreja mentindo, falando um monte de mentira e ganha dinheiro para fazer isso. Então você entende o propósito de muitas lideranças nesses casos assim, onde repercute muito. Então parece meio conveniente, essa questão de ungir uma pessoa, que teve uma certa fama, uma fama maldita, de ter matado os próprios pais, ungir a missionária. Que loucura, gente! As pessoas tentam ainda argumentar, não, mas que Paulo perseguia a igreja. É uma coisa totalmente diferente. É uma coisa totalmente diferente. Quem aparece para Paulo é Jesus. E ele é comissionado a pegar o evangelho. Se realmente você quer ser missionário, vai para o Camboja. Vai lá para o Camboja, vai lá para esses países onde a luta é realmente uma batalha espiritual. Porque no Brasil é muito conveniente ser missionário. Ser missionário no Brasil é muito conveniente. Você entra no Guanabara, você pode comprar as coisas. Vai para um país onde você não tem o que comprar, onde as pessoas não têm o que comer. Aí eu vou acreditar que realmente há uma unção de missionário, porque a pessoa assassina os pais, é ungida para ser missionário logo no Brasil, sendo que tem uma penca de pregadores aqui. O que mais tem no Brasil é pregador da palavra de Deus. O Brasil não está precisando tanto de pregadores. Ele está precisando de pessoas que acreditem de fato no Evangelho. Porque o Evangelho no Brasil já está super pregado. As pessoas se enganam, se fazem de trouxa, de pastores pilantras, porque querem. Porque elas querem ir para a igreja com um propósito que não é o de buscar a Deus. Elas querem buscar carro, elas querem buscar casa, elas querem um evangelho conveniente. A igreja virou uma forever. Não é mais igreja, é forever. Onde há um monte de propaganda enganosa, E ali as pessoas querem ser enganadas. Então deixa elas serem enganadas. Porque o que não falta no Brasil são bons pregadores também, que desmascaram esse evangelho michuruca. Mas o povo brasileiro, ele é de dura serviço. Ele não quer o evangelho verdadeiro, ele quer o evangelho conveniente. Ele não aceita o evangelho. São muito ludibriados com facilidade. E isso é objeto de escárnio. Você convida a pessoa para a tua igreja, a pessoa fala, eu não. Tua igreja pede mais dinheiro do que o cobrador de imposto. Pede mais dinheiro do que aquele cara que vende as coisas lá, a prestação, do que o prestanista. Então a pessoa vai fazer o que na tua igreja? Elas não vê Deus na tua igreja. Você pode enxergar Deus, você pode, porque você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, mas e ela está fora? Ela não enxerga Deus no teu pastor. Nem os próprios pastores enxergam Deus na vida daquele pastor. Tem gente, é porque
a Igreja Universal, por exemplo, é ligada a uma grande emissora de televisão. E tem gente que não quer perder uma oportunidade, né? Vai que pinta uma oportunidade na Rede Record e eu fico falando mal aqui, sabe? O povo ainda pensa nisso. Tô me lixando para isso. Então tem gente que pensa assim, dessa falsa forma de ser cristão. E ali fica, eu não posso criticar o pastor tal, porque se a minha igreja fizesse a metade do que eles fazem, quer dizer que agora você pode pregar o evangelho e por pretexto também explorar a fé das pessoas. Você pode ajudar as pessoas e por pretexto também usar o evangelho de uma forma mentirosa. Porque é isso que vocês estão querendo nos informar. Quer dizer que a igreja cresce em número tal e ao mesmo tempo ela pode continuar explorando a fé das pessoas. O fim justifica os meios, né? O topa tudo por dinheiro. Então, o que acontece hoje no Brasil é que o evangelho está bem pregado. As igrejas que pregam o verdadeiro evangelho estão vazias, porque as pessoas estão preferindo o evangelho falso. Elas não querem mais ouvir o evangelho verdadeiro. Elas querem a prosperidade do mundo, elas não querem a Nova Jerusalém, elas querem isso aqui, essa terra aqui. Elas não querem trabalhar para conquistar, elas querem que venha as bênçãos por meio de uma oração. É muito conveniente. É muito mais fácil, porque já é o que o cristão gosta de fazer, ler a Bíblia, orar. Então eu tenho um Deus particular, só para mim, só porque agora que eu sou servo de Deus, Deus tem que ser o meu abençoador, Ele tem que ser o meu abençoador, Ele tem que fazer por mim. Não é bem assim as coisas, não. Porque senão Jesus não falava, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Jesus está falando de cruz, Jesus está falando de dificuldade, Jesus está falando até de sofrimento. Porque dependendo da época você pode sofrer por Cristo. E vocês não estão falando de cruz. Vocês não estão buscando realmente pegar essa cruz, negar-se a si mesmo e ir até Jesus. Vocês não estão no caminho difícil, vocês estão no caminho da facilidade. Jesus está falando de um caminho difícil, né? Onde você pega a cruz, onde você nega a si mesmo, onde é difícil, onde há dificuldades, empecilhos, e vocês não, vocês estão falando um caminho bem prático, bem fácil, onde eu faço uma oração e Deus resolve todos os meus problemas. Onde eu faço uma oração e uma coisa que Deus que te dá no meio da adversidade é paz. A adversidade está ali, mas Ele te conforta. Ele te dá paz para enfrentar as dificuldades. Muitas dificuldades são removidas, muitas não são. Mas Ele te dá o conforto, Ele te dá a força, Ele te mantém firme para enfrentar a adversidade. Isso realmente acontece. Agora, esse papo de oração, resolver problema financeiro da sua vida, eu sei que Deus é o Deus do impossível, eu sei que uma vez ou outra acontece coisas que estão além da nossa explicação, mas isso não são regras do Evangelho. Né? Ainda mais quando a pessoa mesmo se enfia no meio dos problemas, pega dinheiro com a agiota, faz tudo de errado e depois vem igual um santinho. E tem umas que até culpa a Deus. Por que você permitiu, Senhor? Por que você não me deu um bom entendimento? É uma loucura. E é por isso que hoje em dia nós estamos vendo aí o povo completamente cego. Principalmente o povo cristão. O Brasil sendo dominado, cara. Dominado, massacrado, aposentadoria, tudo sendo massacrado. E o povo que tem o coração de Deus, que tem a mente de Cristo, não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar isso. Isso é um absurdo. Por que como vocês estão tão cegos que vocês não estão entendendo a época que vocês estão vivendo? Porque é assim que isso está começando e vocês não estão fazendo nada.
nem sequer orando, nem sequer lutando, nem sequer conversando a respeito. É como se o problema viesse e vocês virassem para o canto e fizessem a sua oração particular. Deus abençoa a minha família, a minha casa, a mesma de sempre. Né? Como diz aí o pregador. Qual vai ser a oração? A mesma de sempre. É o prato do dia, né? O executivo da oração. E as pessoas nem sequer, elas acham que tem que só estudar a Bíblia, elas não acham que tem que saber o que está acontecendo com o país dela, o que vai acontecer com as pessoas que não são cristãs no país dela e também com as que são cristãs, só querem saber delas. Às vezes você conversa com pessoas não cristãs, é nítido a pessoa dizer assim, é muito relativo isso. A pessoa fala assim, eu vivi na época do governo tal, foi bom para mim. Os outros que se exploda, para mim que importa. Aí eu pergunto assim, vem cá, foi bom para você, mas para o povo? Ah, não, o povo, eu quero saber de mim. A falta de patriotismo é uma coisa ridícula, onde a pessoa só está preocupada com ela mesma, é o egocentrismo. Não me importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é que é bom para mim. Ah, mas eu vivi na época da ditadura, foi bom para mim. É uma coisa terrível de se ouvir. Quando você ouve isso de um cristão é pior ainda, é 30 vezes pior. Porque nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. E que amor é esse que nós estamos retribuindo? O cristão, enquanto ele viver na hipocrisia, enquanto ele não entender, ele não souber chorar com os que choram, ele não entender o sofrimento ou o que vai haver no futuro de sofrimento das pessoas, ele é um hipócrita. Ninguém vai confiar no Jesus dele, porque ele é hipócrita. É um Deus de conveniência. Agora, quando você é um cristão que você sabe conversar qualquer assunto e você responde as coisas dentro da realidade, aí as pessoas começam a observar, esse cara é cristão, mas ele é diferente. Ele tem uma ética no seu julgamento das causas. Ele tem uma ética que não é qualquer pessoa que tem. Você precisa concordar com tudo que as pessoas dizem, mas muitas coisas que as pessoas dizem, tem muita gente que não é cristão, mas está coberta de razão em muitas coisas que dizem. E ali elas estão com a verdade. E se espera do povo de Deus que também tenham essa verdade. Afinal, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a sensibilidade de Cristo. Nós temos o Espírito Santo da verdade que nos impede de agir incorretamente, de pensar em nós mesmos. É ali que as pessoas encontram Deus. Um Deus honesto, que a pessoa consegue ver Deus na sua vida pela maneira com que o Espírito Santo conduz o teu coração. A pessoa vê que você não consegue ser insincero, insensível, imprudente. Ela começa a ver a justiça no seu coração. Ela começa a ver que Deus te deu sabedoria. Aí, quando você prega o evangelho para ela ouve. Por quê? Porque somente no meio do mundo todo perdido, com certeza Deus iluminou teu entendimento. Com certeza você tem ética suficiente para pregar o evangelho a ela. Com certeza você não vai convidá-la para uma igreja que vai pedir dinheiro, até porque você mesmo condena as práticas dessas igrejas. É assim que as pessoas começam a te ouvir. Como é que pode elas ver a verdade e os evangélicos não enxergarem? Então é assim que funciona. Para muitos, o Espírito Santo ele entra no coração. A pessoa inteligente de vida, ela não é qualquer pessoa, ela sabe julgar as questões. De forma nenhuma ela vai dar ouvido a qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de maneira nenhuma ouvirão a voz de outro. Para alcançar o coração dessas pessoas tem que ser realmente de Deus. Mas vivendo na hipocrisia, vivendo escravo desses falsos pastores, você nunca vai conseguir mostrar a elas a verdade.
É tempo do Brasil crescer. É tempo de se perguntar o porquê que Deus está permitindo essas coisas acontecerem no Brasil. Por que que a aposentadoria das pessoas está sendo roubada? Por que que um governo fraco, né, sem entendimento nenhum, está sendo colocado como um nobre, né? Os nobres andando a pé e os servos, os servos andando de cavalo. Enquanto os nobres estão andando a pé. A posição está invertida. Pessoas que teriam que estar em posição em alta posição estão andando a pé. E pessoas que deveriam estar a pé estão ocupando os maiores cargos nesse país. É uma loucura. É uma loucura e a gente precisa entender por quê. Por quê que está acontecendo isso? Se as autoridades são ministros de Deus, e por que está acontecendo isso? Precisamos entender isso.